Bom dia, produtivas extraordinárias da nossa comunidade Fortuna. Sejam todas muitíssimo bem-vindas à aula de número 184. Hoje o tema da aula nem parece o que a gente começou a conversar ontem no grupo, mas vocês já vão entender que as coisas elas andam juntas. Na mesma lógica da aula sobre oposições na rotina, hoje vai ficar evidente que as nossas competências, elas não se opõem, mas elas se complementam. E quanto melhor nós conseguimos acessá-las em cada fase do projeto, mais facilmente nós vamos construir os resultados que nós estamos buscando. Então aproveitem para tirar dúvidas, para se reconhecer. Como eu costumo dizer para vocês, essa é uma aula, se formos relacionar com os P's da produtividade, é uma aula do primeiro P da produtividade, percepção. Porque hoje sim, nós vamos perceber alguns elementos importantes a respeito da nossa performance, olhando para as nossas competências, e a partir disso, tudo vai começar a fluir muito melhor. Vocês se consideram criativas ou resolutivas? E agora, não é para fazer que nem vocês fizeram ontem, foi um pouco dos dois. Não, é um ou outro. Elas não se opõem, mas uma delas sempre vai predominar. Então vamos lá. Vocês se enxergam neste momento mais criativas ou mais resolutivas? Muito bem. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, então. Tanto a criatividade quanto a resolutividade são competências muito úteis na gestão de projetos. Às vezes, a gente trata a criatividade como se ela nos tirasse do eixo. E ontem eu percebi, quando vocês foram respondendo ali a pergunta que eu fiz no nosso grupo, que aquelas que se enxergavam como criativas, parecia que queriam se justificar, parecia que queriam se defender, como se ser criativa fosse algo ruim. Ser criativo não é ruim, nunca é ruim. O ponto sempre é quando nós vamos acessar isso. Assim como ser resolutiva também tem fragilidade. Então, de novo, elas não são opostas, elas são complementares. E dentro de um projeto é muito legal nós termos pessoas com competências predominantes diferentes. E aí eu vou trazer um exemplo real de um par de trabalho que vocês conhecem muito bem. É evidente que eu sou muito mais resolutiva do que criativa. E quando vocês dizem para mim, Aline, mas eu te acho criativa, é resolutividade. Por quê? Porque eu olho os recursos que eu tenho e resolvo. Mas se eu não tiver um problema para resolver, eu não crio algo novo. Não é meu. E quem é o meu principal par de trabalho hoje em dia? A Duda. E a Duda é, obviamente, criativa. Vocês percebem isso? A Duda não precisa de um estímulo, de uma motivação para criar algo novo. É natural. Ela tem ideias, ela olha para as coisas e ela observa. Então, no nosso par, os nossos projetos juntas, a gente tem essa pluralidade de competências. Bom, para a gente começar a valorizar um pouco mais as nossas competências, a gente vai relembrar as 5 fases de um projeto: iniciação, planejamento, execução, análise e conclusão. Na fase de iniciação é a melhor fase para ser criativa. Por quê? Porque na fase de iniciação, a gente está no campo das ideias. Então, na fase de iniciação, a gente está pensando sobre tudo que um projeto pode ser, sobre tudo de legal que dá para fazer dentro daquele projeto, sobre oportunidades que ele tem de nos levar a lugares que talvez a gente não tenha ido, sobre pessoas que a gente pode conhecer, sobre testes que a gente pode fazer, uma mentalidade sem limites. Aqui é a hora em que um criativo mais brilha. Sugestão de prática produtiva para as criativas: façam brainstorm. Façam brainstorm. E se vocês são mais auditivas e não são tanto do papel, não é muito comum, mas se for o caso, gravem vocês falando. Quando forem pensar, falem os pensamentos e gravem esses pensamentos. Explorem essa nuvem de ideias maravilhosa que vocês têm, porque isso tem muito valor. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais os recursos da criatividade. Ela traz alguns questionamentos que são muito úteis em várias fases dos projetos, como eu trouxe antes. Então, o que poderia existir? Como pode melhorar? Existe outro caminho?
que oportunidade eu estou enxergando. Então, é sempre olhando muito para fora. Então, traz benefícios de exploração, de inovação, de conexões, de imaginação. De modo geral, a criatividade nos tira da zona de conforto e nos coloca para fora. O que a gente tem que cuidar é quais são as outras competências que na personalidade de cada pessoa orbitam ao redor da criatividade. Porque eu sei que acesso à minha criatividade, que sou naturalmente criativa e que levo os meus projetos à frente, ou eu posso ser uma pessoa criativa, mas que não tira os seus projetos do papel. Ou eu posso ser uma pessoa criativa que tira os seus projetos do papel, mas que quando tem uma nova ideia já coloca aquela outra ideia à frente e abandona. Conhecer um pouquinho mais a resolutividade. A resolutividade traz questionamentos bem diferentes, como o que a gente tem para resolver isso? O que preciso terminar primeiro? Para que isso serve? Como podemos fazer? Então é diferente, olhando mais para, tá, vamos resolver isso aqui. Não é tanto para o que eu quero fazer. E aí ela traz alguns benefícios, como foco, decisão, constância e entrega. Se eu tenho uma parte mais estruturada do meu negócio e eu preciso que ela saia exatamente daquela forma, eu preciso de alguém resolutivo ali. Eu preciso de alguém que garanta que seja assim e pronto. Não de uma forma robótica, mas de uma forma orientada ao resultado mesmo, que é o que o resolutivo é. Então, o verbo do resolutivo é realizar. E agora? Agora a pergunta não é sobre se vocês são, mas se vocês têm acessado mais a criatividade ou a resolutividade. Nos comportamentos de vocês, vocês têm usado a criatividade a favor de vocês? Ou vocês têm sido criativas só na hora de resolver um problema? Aí é resolutividade. Ou vocês têm sido resolutivas ou vocês estão fechando a caixinha das ideias? Então, o que vocês têm acessado mais? Coloquem aí. Deem uma olhadinha nessa análise de caso e me respondam aqui no chat se essa solução foi criativa ou resolutiva. Mais resolutiva, perfeito. Por quê? Porque nós olhamos para dentro. Tá bom, esse é o nosso cenário. Nosso problema é que a gente precisa faturar mais e neste cenário nós temos X, Y, Z desafios. Para nós resolvermos isso, nós precisamos neutralizar esses desafios aqui. Então, foi uma decisão 100% resolutiva, tá? Não confundam pensar a partir de hipóteses, validar hipóteses com criatividade. A criatividade, ela vem de criar algo novo que não existe sem base nenhuma. Se eu cheguei a uma conclusão a partir de evidências, isso é resolutividade, tá? Mesmo que, nossa, parece criativo. Não. A criatividade, ela é uma competência que vem do centro emocional, que não tem conexão nenhuma com uma evidência ou uma hipótese ou uma motivação. Então, essa é uma decisão resolutiva, tá? Foi validado. Olha como tá escrito ali, ó. Vamos para o segundo caso. Me respondam se essa ação foi criativa ou resolutiva. Por que vocês seguem conectando criatividade com algo inútil? Por que vocês pensam isso? É uma solução criativa, gurias. Olhem o verbo que está escrito ali. Gostar. Ela criou essas coisas com algum objetivo? Não. Ela criou porque ela gosta. E aí se tornou algo útil e vai ajudar outras pessoas e vai gerar soluções. Mas isso aqui é criatividade purinha. Purinha. Ela não precisou de um problema para criar algo novo. Está em um degrau muito feliz da sua vida. Ama o seu trabalho. Não tem nada para resolver. Não tem ninguém pedindo nada. Ela foi criativa. De onde veio? Do coração. Entende? Terceiro caso. Aqui a gente tem um caso de falha, tá? Ela falhou na criatividade ou na resolutividade? A solução não serviu à solução de algo, por isso criativa falhou na resolutividade. Exatamente. Por que ela falhou na resolutividade? Porque ela foi criativa, fez algo que ela gosta, fez algo que ela achou que era legal, só que não está alinhada com o plano de se mudar. Então, falhou na resolutividade. A gente aprende aqui, desde o primeiro dia de Comunidade Fortuna,
que a rotina é o produto da construção dos nossos sonhos. Se eu fizer na minha rotina coisas que não constroem os meus sonhos, eles não vão cair do céu, por mais que nós sejamos uma comunidade espiritualizada e com muita fé. Quarto caso, aqui nós temos uma tomada de decisão. Essa decisão foi criativa ou foi resolutiva? Quarto caso. Foi uma decisão criativa ou resolutiva? Muito bem, Alana, foi resolutiva. Por quê? Porque ela considerou as variáveis naquele momento. E olhem que interessante, foi uma decisão resolutiva que preserva a criatividade. Olhem que legal, porque ela vai manter os pedidos personalizados preservados da loucurada, da produção industrial, não é o melhor termo, mas da produção repetitiva dos produtos do catálogo. Então, ela está preservando a criatividade do movimento repetitivo que precisa existir. Foi uma decisão resolutiva olhando para os objetivos dela. A aula de hoje, Produtivas, ela não vem para vocês acharem que tem algo errado. Ela vem para mostrar para vocês outras formas de gerar soluções a partir do que vocês têm de melhor dentro de vocês. E não achem que a criatividade é inútil ou que a resolutividade é aquele coisa assim do cavalo que não deixa a gente olhar para os lados. Não é, a não ser que a gente vire refém. Se nós virarmos reféns, aí sim. Então, as nossas rotinas, os nossos projetos e os nossos programas, quando eles são produtivos, eles têm um movimento em comum, que é a expansão e a consolidação. Então, eu chego em lugares onde eu não estava, eu subo degraus e eu me consolido nesses degraus. Eu progrido e eu me estabeleço lá. Eu não retrocedo, eu sigo gerando movimento. A criatividade e a resolutividade andam de mãos dadas para que esse movimento proporcione progresso e prosperidade. Como eu disse, a rotina é o produto da construção dos nossos sonhos. Então, nunca esqueçam que se eu tenho um comportamento naturalmente, eu preciso também usá-lo a meu favor. A gente fala muito de neutralizar ímpetos improdutivos, mas tem coisas que a gente faz que são produtivas que a gente só precisa parar de lutar contra elas. Então, nosso encontro em grupo do mês de julho é no dia 24. Terça-feira que vem, nós temos aula com a Cláudia Comini, onde nós vamos aprender sobre as responsabilidades do empresário na relação com o contador. E essa aula vai ser pelo Meet. O nosso envio da avaliação mensal vai ser no dia 29 de julho, então a última quarta do mês. Lembrem de já colocar na agenda de vocês ali nos últimos dias para responder as perguntas, para fazer a avaliação. E sugestões de aulas adicionais, aula de número 6, não pare de procrastinar, que trata bem dos dois extremos, das duas posturas. A aula 21 sobre perfeccionismo e a procrastinação. E a aula de número 132 sobre gestão de energia, quando a gente fala sobre como a gente faz as coisas. Olhem aqui um relato da Ana. A Aline de Deus, sempre me achei criativa. Descobri que não sou. Sempre a minha criatividade serviu a uma resolução. Exatamente. Então, vamos olhar para isso, porque quando a gente tem mais clareza sobre nós, parece que as coisas assim, parece que alguém acendeu uma luz, sabe? E meu Deus, agora eu vejo. E aí, vendo agora, eu consigo ajustar as minhas práticas. Que bom que gostaram da aula, já estavam animadas ontem mesmo com o assunto. A gente vai sempre servir ao autoconhecimento, porque ele é um dos nossos pilares. E se nós somos o principal recurso de todos os nossos projetos, nós precisamos estar bem e nós precisamos ser servidas, ter as nossas competências potencializadas para a gente viver melhor. Tenham uma excelente semana. Contem